Vamos lá, está escrito assim, Apocalipse 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Então, até Satanás já sabe que o tempo dele é pouco e que a destruição da terra vai acontecer em pouco tempo, em que o arrebatamento dos justos vai acontecer a qualquer momento, em que o grande juízo final vai vir a qualquer hora. E quando eu digo a qualquer hora, eu digo a qualquer momento, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Um ano para nós não é um ano para Deus. Pode acreditar no que eu estou te falando. Pois a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, o nosso tempo e a nossa realidade de 24 horas não é o mesmo tempo de Deus. O tempo dele é diferente. Porém, ainda que o tempo dele seja diferente, está se apressando tanto no tempo de Deus quanto no nosso. Tudo já está acontecendo, mostrando a vinda do Senhor Jesus. E até a palavra está dizendo que até o diabo tem pouco tempo para trabalhar. Por isso que ele está acelerando o trabalho dele. O inferno, a cada dia que passa, tem mais trabalho acelerado para poder cumprir o que a profecia está dizendo, o que a palavra está dizendo. Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar no altar da igreja, pregando a tua palavra. Pregar a tua palavra, meu Deus, é um grande privilégio, mas também é um preço alto a se pagar. Mas, Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado, meu Deus, pelo povo que aqui veio para ouvir a tua palavra. E eu peço que o Senhor venha falar também com quem está à distância, através do rádio, através da televisão, das mídias sociais. Fala com cada uma dessas pessoas em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Senta aí no seu lugar aí um pouquinho. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim: por gentileza, não durma. Então tá bom. Olhem todos para mim aqui, preste atenção agora no que você vai ouvir. Quando a gente volta no tempo e a gente conversa com pessoas daquela época, de 1980, de 1970, e se você tem alguém onde você tem o privilégio de conversar que foi cristão naquela época, na década de 70, na década de 80, você vai perceber que a igreja, ela passava por lutas, sim. Ela passava por dificuldades, sim, por perseguições. Mas era tudo muito diferente na época. Embora as igrejas da década de 70, de 80, grande parte das igrejas eram pentecostais, hoje a gente tem o neopentecostalismo, né? Hoje a gente tem as igrejas da atualidade aí, as comunidades, as igrejas que hoje são umas igrejas um pouco mais modernas, se é que você entende o que eu estou dizendo, mas é uma igreja que vem de vertentes de outras igrejas, e que esse neopentecostalismo entrou no nosso país, trazendo um tipo de um modelo de igreja diferente. E quando você volta para os anos 70 e 80, você vê o pentecostalismo, você vê as igrejas da época pregando a palavra de Deus e num fervor pentecostal. Depois que entrou na década de 80, 90, esse neopentecostalismo, igrejas que vieram com algumas outras doutrinas, com uma roupagem diferente, a gente começou a perceber que o evangelho começou a ser pregado de uma outra forma, de uma outra maneira, onde entrou um montão de coisas que a gente sabe, que é a teologia de prosperidade, começou a entrar
de novo pagamento de indulgências, que isso aconteceu no passado, que inclusive Martinho Lutero protestou contra essas coisas, essas práticas, né? Esses amuletos, é água para isso, é rosa, é sal, é lenço, é um montão de coisa que a gente tem visto hoje e que na verdade se torna pontos de contato nos dias atuais em algumas igrejas. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? E isso aí não é, eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, porque todos nós somos pecadores, e se não for a graça de Deus aqui, ninguém é salvo. Porém, a gente sabe biblicamente que os dias estão sendo abreviados, e esse tipo de coisa que você está vendo acontecer dentro das igrejas, tem que acontecer para se cumprir a palavra de Deus. Tem que acontecer tudo isso para que a palavra seja cumprida. Eu aqui anotei alguns sinais aqui, 10 sinais, do que estão acontecendo aí fora no mundo e até no nosso país, para mostrar para você que a volta de Cristo está num piscar de olhos. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 6, Mateus 24 e o versículo de número 6, onde eu e você vamos ler aqui, o que diz o Senhor Jesus no sermão que ele dá. Capítulo 24 e o versículo de número 6, diz assim, achou? Diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Qual é o primeiro sinal que eu quero falar com você? Guerra. Está acontecendo guerra? Sim ou não? A gente tem visto aí a guerra acontecer em Israel, com o Estado Islâmico, bem dizer o Hamas, né? Que estão ali em guerra, ali na faixa de Gaza, na Palestina, e que muita gente está morrendo. Mas a guerra da Ucrânia acabou? Com Rússia? Também não acabou. É que não está sendo mais divulgado, está divulgando mais essa guerra entre Israel e a Palestina, e o grupo terrorista Hamas. Porém, a guerra lá na Ucrânia com a Rússia, ela continua, e não para. E sempre existiu essa guerra, ou seja, de 2 ou 3 países guerreando. Tivemos, lógico, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e há rumores aí de que existe e aconteça uma Terceira Guerra Mundial por conta de tudo que está acontecendo. A gente tem visto, eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas os Estados Unidos colocou um porta-aviões lá, que está fazendo toda a proteção ali em Israel. E o que os Estados Unidos fez? Ninguém põe a mão aí. Em outras palavras, deixa os dois aí se acertarem. Ninguém se intromete. Porque se vocês se intrometerem aí, eu entro. Aí é capaz de dar uma Terceira Guerra Mundial. Aí é capaz de acontecer. Então, os Estados Unidos colocou lá como se fosse uma ordem. Deixa os dois se resolverem. Ninguém entra. Nem a Rússia, nem o Irã, ninguém entra, ninguém mexe. Deixa os dois se resolverem. Porque se alguém tentar tomar partido, eu entro. Aí, se os Estados Unidos entrar, uma Terceira Guerra pode acontecer, uma Terceira Guerra Mundial pode acontecer. Mas a Bíblia está cumprindo o que está se cumprindo o que está dizendo aqui? Sim ou não? Então qual é o primeiro sinal? Guerras. E aí, no capítulo de número 24 e no versículo 6, você acompanha comigo dizendo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça. E vai acontecer. São sinais para o fim. Segundo sinal está no versículo 7. Dá uma olhada aí. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes. Amados, fome e miséria. O que a guerra produz? Fome e miséria.
Você sabe por que o gás, o GNV, está com preço alto? Quem pode me falar? Um de cada vez. Por causa da guerra. Você sabe por que os preços estão altíssimos e os valores estão subindo a cada dia? Há uma inflação gigante, não só no nosso país, mas em todo o mundo. É que ninguém sabe, mas a Europa está quebrada, o euro está quebrado. Quem estava nadando de braçada em dinheiro em Portugal, está querendo voltar para o Brasil. E olha que morar em Portugal era como se morasse em um país de primeiro mundo. Haja vista que de Portugal você viaja de trem para onde você quiser. Não é? Você vai para um monte de lugar aí, um monte de outros países. Ou seja, era uma economia muito forte. Quem ganhava em euro era uma pessoa que era muito bem de vida. Hoje, a economia, não apenas do nosso país, mas mundialmente falando, está quebrada. Por isso que daqui a uns dias aí, vai vir um novo modelo de moeda. Vai vir um novo modelo de moeda aí, o grupo dos G20, eles estão se movendo para isso. Para ser uma única moeda no mundo inteiro, uma única economia no mundo todo, e tudo isso é previsto na palavra. Tem que acontecer para que o mundo inteiro seja regido pelo anticristo numa única moeda. Está entendendo o que eu estou falando? Então o que a guerra produz? Fome, miséria. Era para entrar tantos caminhões lá na Palestina, para poder, as pessoas que estão ali, poder se alimentar, beber a água, remédios, insumos para os hospitais. E quem disse deixar entrar? Israel não deixou entrar. Ou seja, muita gente está morrendo nessa guerra, não apenas por bombardeios, mas estão morrendo por falta de remédios, estão morrendo por falta de alimentos, estão morrendo por falta de água, e não apenas o povo, mas uma criancinha ontem deu um depoimento para o repórter, dizendo, eu estou aqui, saí, nós fugimos, perdi alguns membros da minha família, e eu estou preocupado só com uma coisa. E o repórter, com o quê? Com o meu cachorrinho. Não consegui trazer, quem vai dar comida para ele? Né? Então, traz destruição para todo lado. Então, está acontecendo a guerra? Sim, primeiro sinal. Segundo, fomes, misérias. E detalhe, fome e miséria não apenas no ambiente de guerra. Um dia nós vamos para Moçambique. Um dia nós vamos visitar o pastor Barry lá em Moçambique, lá na África. E é ali que a gente começa a entender o que é fome e o que é miséria. E não apenas em outros países, mas até no nosso próprio país. Existe a fome e a miséria. Até no nosso próprio país a gente consegue enxergar isso também. Ou seja, isso está mundial, está no mundo todo, a fome e a miséria. Esse é o segundo sinal. Terceiro sinal, posso continuar? Ih, meu Deus, amém? Olha o terceiro sinal, está no versículo 7 também, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e o quê? Pestes e terremotos. Espera aí, pestes e terremotos. Pestes, a gente já sabe o que é, doença. Nós tivemos aí no mundo todo grandes epidemias e pandemias, e inclusive passamos por uma agora há pouco. Pestes. Só que a palavra também está falando sobre terremotos. Há terremotos em todos os lugares, e como eu disse outro dia aqui, teve terremoto até em Osasco. Quem soube disso? Teve gente que sentiu, sim ou não? Teve gente que me falou, pastor, eu senti o terremoto, eu senti. Aí eu fui tomar um café aqui na esquina, aqui no restaurante, e eu vi lá um rapaz que estava meio chapadinho, ele falou, eu também senti, e estou sentindo até agora. Eu falei, mas já acabou, rapaz. Não, eu estou sentindo até agora. Está tudo rodando.
Bom, você entendeu, né? Você entendeu. Mas aí foi um assunto aqui em Osasco, e esse assunto pegou até lá no restaurante, conversando com o pessoal lá, e eu no assunto sério, rapaz, porque o rapaz ele também é cristão, do restaurante também é cristão, a esposa é cristã, o povo lá, né, Guilherme, está desviado, nós estamos tentando trazer para a igreja, só Jesus, né, e conversando, não sei o quê, e eu falei, olha, eu falei, eu não senti, mas teve gente que em Osasco que sentiu um tremorzinho, e o outro do lado disse, eu senti, e estou sentindo até agora. Falei, isso aí eu já sei o que você está sentindo, rapaz, né? Porém, está se cumprindo a palavra, terremotos em todas as partes. O quarto sinal, aumento da iniquidade. Eu não queria entrar nesse assunto. Está no versículo de número 12. Dá uma olhada. E por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade. Irmãos, eu acho assim. Olha para o que está acontecendo hoje. Não tenho nada contra o homossexualismo. Cada um faz da sua vida o que quer. Se a pessoa quer fazer, se ela quer ser homossexual ou não, isso aí é um problema dela. E essa história de homossexualismo sempre existiu. Sim ou não? Isso sempre existiu. Isso na Grécia Antiga era a coisa mais normal. Isso sempre existiu. O negócio é que agora estão escancarando isso e tentando colocar goela abaixo da gente para que seja algo normal. E não é. Para que seja algo aceitável. E biblicamente não tem como aceitar. Biblicamente. Não tem como aceitar. Repito, eu não estou falando da pessoa, e sim da prática dela. Porque nós amamos a todos. E se entrar por aquela porta alguém nesse sentido, receberemos de braços abertos essa pessoa. E vamos orar por ela. Ninguém aqui é homofóbico. Ninguém aqui tem esse preconceito. Ninguém aqui. Nem eu e nem a membresia. Ninguém aqui. Inclusive, nós já conversamos, o Guilherme e eu, fomos, inclusive, outro dia na Cracolândia, atrás de um abençoado que estava perdido. E aí fomos na Cracolândia, passamos pela Estação da Luz, e um travesti olhou para mim e disse, ei, bonitinho. Aí eu olhei, quer conversar? Falei, quero. Ah, quer? Quero. E o Guilherme e eu fomos lá. Então, aí eu já cheguei já com os dois pés. Pá! Você já tem Jesus como Salvador? Estou vendo que não. Aí ele já, opa, vocês são evangélicos? Somos. Eu sou pastor e ele é obreiro da igreja. E você, já conheceu Jesus? Aí a voz mudou. Aí ele falou assim, vem mais um pouquinho para cá. Fomos dentro da estação e aí ele falou assim, eu fui evangelista da casa do Senhor. Eu já preguei o evangelho. Eu tive um problema muito sério dentro da minha casa. Pois eu sempre tive um problema e uma luta com o homossexualismo. Sempre entendi que Deus não gosta disso. E eu sempre lutei contra isso.
e pedi ajuda, inclusive, dentro da minha casa. E a pastora me expulsou da igreja. Não foi, Guilherme? E quem é a pastora? A mãe dele. A mãe dele. E ele olhou para mim e disse: eu sei do que vocês pregam. E eu sei do que a palavra de Deus diz. Eu sinto saudade da igreja. Eu sinto saudade de Deus. Se eu for lá na tua igreja, o Senhor me recebe assim? Eu falei: recebo. E se eu for do jeito que eu estou assim, o Senhor me recebe? Eu falei: recebo. E as pessoas lá de dentro não vão ficar me julgando? Eu falei: não. Por quê? Porque o povo é crente. Ih, rapaz. Quem é crente aqui? Quem é de Deus aqui? Mas o Senhor me recebe assim, do jeito que eu estou? Eu falei: recebo. Só que eu tenho certeza de uma coisa. E ele o quê? Você não vai permanecer assim. Não é porque eu estou dizendo. É porque se você for lá, sentar do jeito que você está aí agora, ninguém vai ficar te criticando nem apontando. Pelo contrário, vão te receber muito bem. Mas o Espírito Santo de Deus vai transformar a sua vida. Você vai ver. E ele disse: então eu vou. Antes de você ir embora, pastor, posso te pedir uma coisa? Eu falei: peça, se tiver meu alcance, peça. O senhor pode me dar um abraço? Eu falei: eu posso. Porque os abraços que recebo são pagos. Tem alguém vivo? E aí nós demos um abraço nele, o Guilherme e eu. Depois eu saí e falei para o Guilherme: ninguém filmou não, né? Ainda bem que eu estava com o Guilherme. Já pensou se eu estou sozinho, estou abraçando? Ah lá o pastor! Deixa eu ver. Pois é, amém. Mas a gente sabe que as lentes estão aí ferozes. Porém, falei para ele, eu falei: a gente te recebe lá, não tem problema nenhum. Só que não sei se você está percebendo, mas a cada dia que passa, a iniquidade se aumenta, o pecado aumenta, a coisa está tomando uma proporção gigante, e as pessoas estão vivenciando essas coisas. Irmãos, antigamente era honra, escute isso, antigamente era honra um rapaz chegar na casa ou diante do pai e chegar e falar assim: eu vim aqui pedir a mão da sua filha em namoro. Quem lembra disso? Antigo? Quem lembra disso aí? Eu vim aqui pedir a mão de sua filha em namoro. Hoje a menina namora, o pai nem sabe quem é. Nem sabe quem é o fulano. Irmãos, um dia eu vou ter um filho, viu? E uma menina também. Você entendeu, né? Quem é esse de tucur de bigode aí? Quem é? Espera aí que eu vou ali pegar um facão. Ai, ai. Eu crio uma menina com todo carinho para encostar um sujeito e dizer: e aí, sogrão,
Vai para lá, endemoniado. Espírito imundo. Meu amigo, para encostar e para chegar perto, vai dar um trabalho. Só que aí a forma como o mundo está hoje, tá difícil, está complicada. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas está difícil, irmão. Está complicado, parece que o pecado virou algo normal. Antigamente, como eu disse, para pedir a mão em namoro, o rapaz ia lá, e aí o pai sentado no sofá, olhava para o sujeito, olhava para a menina, olhava para a mãe e dizia para a mãe: o que é isso? E o rapaz olhava para o suposto sogro, olhava para a menina e a menina assustada, o candidato a namorado assustado, a mãe da menina assustada e o bigode do velho estalando. Quem é isso? E o rapaz todo tímido e às vezes até amedrontado, sabe o que é? É que eu gostei da tua filha e eu queria ver se o senhor concederia de eu namorar com ela. E o velho levantava, puxava as calças para cima, enrolava o bigode. Menina, sai. Olhava para a mãe: você também. Minha conversa é com esse cabra aí. Senta aí. Quem já viu isso nas antigas aí? Oh, meu Deus do céu. Só que aí depois, o sogro adotava o genro até como filho, de tanto amor que tinha pelo genro. E aí virava a si mesmo uma grande família. Como é que é hoje? Só me relembra como é hoje? Senta na mesa para almoçar a filha e o namorado. Então, glória aí. Aí na outra semana senta a filha e um outro rapaz. O pai pergunta: tudo bem? Você é colega dela? Aí o rapaz fala: não, sou namorado. Aí o pai: ué? Ah, tá ficando? Tá ficando. Ah, tá. Então é um ficante. Então é um ficante. Olha só onde é que vai. Ficante. Ah, não, eu estou ficando com ela. Ah, então tá, beleza. Como isso? O rapaz aparece com uma moça, num dia, no outro dia é outra moça. E aí vai. Como é isso? Perdeu totalmente-se o temor da palavra de Deus e também o respeito pela família e até o pudor. Porque a coisa está bagunçada. Só que a palavra está dizendo o quê? Olha o que a palavra disse: por se aumentar, por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, é necessário que antes da volta de Jesus, o pecado e a iniquidade, ela se aumente de uma maneira tão gigante que vai parecer que é algo normal. Não é normal. Que nem a irmã falou assim: agora é ficante, não é nem mais namorado, agora é ficante. Então o pessoal não está nem mais aí. E a palavra está se cumprindo. Vamos agora, cadê o glória da igreja aí? Vamos para o quinto sinal. O evangelho pregado-se no mundo. Antigamente eu lembro da Jocum. Não sei se você lembra da Jocum. A Jocum era uma escola de missões. Era uma escola de missionários, a Jocum. Quem participou da Jocum foi o pastor Josué Irion,
um gaúcho, que inclusive falou muito na década de 90 sobre a Disney. Ele pregava sobre a Disney e quem era o Walt Disney. Depois você que está me assistindo, coloque lá no YouTube, Pastor José Irion, Disney, coloque lá que você vai ver ele falando sobre os desenhos da Disney, o que acontece. Esse pastor José Irion, ele foi formado na Jocum, uma escola de missões. E por que tinha, na época, muito trabalho com igrejas como Brasil para Cristo, que tinha um trabalho muito grande com missões, porque antigamente era necessário pegar um pastor daqui do Brasil e enviá-lo para fora, para ele pregar o evangelho lá, para que o evangelho fosse acessado no mundo inteiro. Então o mundo todo enviava missionários, até hoje assim, né? O mundo inteiro, mas hoje não com tanta força, mas o mundo inteiro enviava missionários às nações para que o evangelho fosse propagado. Só que nesse exato momento, tem pessoas agora, pelo canal do YouTube, me acessando na Guatemala. Tem gente me acessando em Moçambique, na África. Tem gente que me assiste lá dos Estados Unidos. A Karina, filha do Clemente, me assiste nos Estados Unidos. Me assiste pelo YouTube, pelo Facebook. Ou seja, a internet deu a possibilidade do evangelho chegar de fato aos quatro cantos desse mundo. Em qualquer lugar agora o evangelho chega. Sim ou não? Pastor, e os indígenas? Todos evangelizados. Posso colocar em 90% deles estão evangelizados. Por quê? Até os indígenas possuem um iPhone. Possuem um smartphone. Até os indígenas fazem vídeos e colocam no TikTok, no Instagram. Eles têm acesso à internet. E chega para eles também o quê? Links de pregações. Ou seja, o evangelho já está sendo pregado no mundo todo. É mais um sinal que Jesus disse: quando o evangelho for pregado nos quatro cantos, então virá o fim. Alô, tem alguém vivo aí? Será que já está acontecendo isso? Olha o sexto sinal: a apostasia. Está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. Coloca na tela para a gente ver. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Presta atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Olha aqui para mim. Apostasia é abandono da fé. Apostasia é o esfriamento da fé. E aí está dizendo que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Porém, olha o que ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o anticristo. O que é apostasia? Esfriamento da fé. Antes do arrebatamento, temos que passar pela apostasia, pelo esfriamento da fé, pelo abandono da fé. Você percebeu que algumas igrejas estão esvaziando? E que há um grande esfriamento na fé? Quem está percebendo isso? Como eu posso dizer aqui, esfriamento da fé, abandono da fé, fraqueza na fé. As pessoas estão se enfraquecendo, as pessoas estão abandonando a fé, abandonando a igreja. Só que isso já é previsto na palavra. Isso vai acontecer. E eu profetizo que não aconteça conosco. Que Deus continue sempre vivificando dentro de você a fé. Só que aí é um problema puxando o outro. Porque quando há o esfriamento da fé, é onde entra o sétimo sinal: o falso profeta. Posso ser bem sincero aqui? Sim ou não? Sim ou não? Então deixa para lá, então não vou ser não.
O que é o esfriamento da fé? Quem é que tem fé? Não tem, olha, viu aí? Quem tem fé? Hebreus 11, verso 1, você vai ler na tela comigo. Quem tem fé mesmo? Então vamos ler. Olha lá. Ora, Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Diga bem forte assim: eu não preciso ver para crer. Amém? Jesus falou: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Isso é fé. Quando essa fé se esfria, não preciso ver para crer. Mas quando a fé esfria, eu preciso fazer esse sujeito voltar para dentro da igreja. Porque se for pela fé dele, a fé dele já está fria. Já entrou a apostasia. Já entrou o esfriamento e o abandono da fé. Como é que eu trago a pessoa de volta? Pregando a fé para essa pessoa? Não, porque ela já não tem mais. E eu preciso criar algum jeito. E aí a gente parte para uma outra situação. Aí o sujeito diz assim: nesta sexta-feira eu vou entregar para você o pão do azeite. E esse pão com azeite, você vai colocar ele dentro da sua, Como é que você sabe? Ah, tá. Vai pôr dentro da sua lata de arroz. E aí a prosperidade, ela vai entrar na sua casa. Diga bem forte assim: entrou o falso profeta, entra o falso evangelho. Cá para nós. Eu preciso de pão com azeite dentro da lata do arroz? Vamos ser bem sinceros. Para que eu prospere? Isso é superstição. Isso é simpatia. Coloca a vassoura atrás da porta que o visita vai embora. Não é isso? Pois é. Você fica pouco tempo quando você vai lá? Peraí. Ela fala antes. Vai embora e põe a vassoura. Eita, meu Deus. Você não vai embora e ela fica procurando as vassouras. Então você tem que esconder a vassoura mesmo. Então isso aí é tudo superstição. Ai, que coisa, né? Meu Deus do céu. Agora e tem que ser vassoura nova, se eu não me engano, hein? Pé de coelho, ferradura atrás da porta, o galho de arruda. E se colocar o galho de arruda na orelha e em menos de 10 minutos murchar, é quebrante. É mal olhado, é ou não é? Então esse tipo de coisa está entrando na igreja. Porque são pontos de contato que a pessoa que está sem fé, porque a apostasia está tomando conta, que é o esfriamento da fé, aí a apostasia está tomando conta, chega na casa da pessoa que está sabendo, está acontecendo, o quê? Nós vamos lá buscar o pão do azeite para pôr na lata do arroz. É lá no bispo tal, é lá no apóstolo tal, é lá no pastor tal, vamos lá! E aí a pessoa diz, bom, já que é para pegar o pão com azeite, eu vou. E ela não vai pela fé, ela vai porque ela vai buscar tal coisa. E aí esse povo retorna para a igreja. Só que como é feito? É um falso profeta fazendo, consequentemente, quando alguém chega dentro da igreja, ele vai pregar um falso evangelho. Porque é incoerente. Você traz uma pessoa sem fé, para pregar conserto, para pregar pecado. Como que essa pessoa vai permanecer? Ela não permanece. Agora, se você
pregar o que ela quer ouvir, se você pregar a prosperidade que ela precisa, se você pregar que Deus vai fazer, independente dele querer ou não, porque ou Deus faz, ou ele não é Deus, aí a pessoa gosta, aí ela fica. Só que ela fica com base na fé? Qual fé? Ela não tem fé. Não tem fé nenhuma. Ela fica com base em tudo aquilo que está sendo movido na igreja naquele instante. Que é o que eu não quero. Eu quero que você venha aqui, não é para buscar nada a não ser a Deus. Eu quero que você venha aqui para ter contato com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o verdadeiro Evangelho. Ah, eu vou lá no pastor Cleiton, porque ele toca tão bem. Ô irmão, vai para lá. Está mentindo, irmão? Ah, porque o louvor é bom. Ah, porque eu vou pegar o pão não sei do que. Ah, porque eu vou pegar o lenço. Ah, porque não, você tem que vir para buscar ao Deus Todo-Poderoso, ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra que é o sustento do crente e não deixa o cristão esmorecer e nem a apostasia entrar nele. Peraí, se eu como eu estou fortalecido, se eu não como eu me enfraqueço. E a palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é o alimento. É o verdadeiro alimento. Se eu como, eu estou fortalecido, eu permaneço. Se eu não como da palavra, eu vou me enfraquecendo a cada dia. Se eu não frequento a igreja, eu vou me enfraquecendo a cada dia. Por isso que na carta aos Hebreus está dizendo, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Segundo o escritor aos Hebreus, que alguns intitulam Paulo como escritor, a gente não sabe, mas segundo o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Não, nós temos que continuar congregando, ouvindo a palavra de Deus. Cadê o glória a Deus essa igreja aí? Tendo a palavra, olha lá, ó, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, não é tempo de desviar. Aliás, o cristão não tem que se desviar. Pior agora. Pior é agora. Agora que a situação está ficando pior. Que todos os sinais estão mostrando a volta de Cristo, a volta de Jesus. E aí nós vamos para o 8º sinal. Posso ouvir um glória? O surgimento do anticristo. Antes dele vir, vem primeiro a apostasia e o falso profeta. Antes dele vir, vem primeiro a apostasia e o falso evangelho. Eu nem preciso dizer para você o que é um falso evangelho, preciso? Eu acho que você já deve conhecer. O falso evangelho. O verdadeiro evangelho ensina ao crente o que é ser salvo. E as demais coisas serão acrescentadas. É só você obedecer e estar na presença de Deus, que as demais coisas te são acrescentadas. Se você precisar de cura, Jesus pode te curar. Pode ou não pode? Pode. Se precisar de uma porta aberta, Ele abre essa porta. Pastor, estou precisando casar. Aí complica um pouco. Porque não depende só de Deus, não, depende de você também. É ou não é? Pastor, eu não... Quem aqui está solteirão? Não, tem alguma coisa de errado. Espera aí. Porque eu sei que tem gente solteira na igreja, mas eu perguntei quem está solteirão, ninguém levanta a mão. Irmão, você está escondendo alguma coisa? Ou será que tem algum trauma aí? Dentro de si a pessoa, estou solteiro, mas deixa para lá. Exatamente por isso, tem gente que diz, eu não quero.
Pode aparecer quem for. Não quero. E a pessoa fecha o coração para isso. Então não tem como Deus colocar alguém na vida desse outro alguém aí, se esse alguém não quer ninguém. Então, não tem como. Eu não quero, não coloca porque eu não quero. Não coloca porque eu não vou me interessar. Não coloca, não quero. Já disse. Não quero. Então, Deus não vai fazer nada disso. Agora, se a pessoa disser, olha, se aparecer alguém de Deus, que eu vou olhar os frutos, que é pelo fruto que se conhece a árvore, eu vou dar uma analisada, eu vou ver se é de Deus, se não é. Eu já não vou colocar os pés pelas mãos, que nem eu fiz em algumas vezes. Eu vou observar bastante, eu vou ver bastante, eu vou analisar bastante. E aí eu vou falar, Deus, e agora manda um sinal. Se o mundo inteiro chover e só na minha casa, em volta da minha casa, não der chuva. Aí é um sinal. Aí a pessoa começa, que nem o Gideão, pedir sinais para cá, e Deus ele faz, e Deus mostra, né? Olha, é isso aí, vai, né? Agora, Deus ele pode fazer tudo isso? Pode, mas não é o centro do Evangelho. Isso são as demais coisas. O centro do Evangelho é salvar. Foi para isso que Jesus veio, para salvar. Ele, inclusive, lá, o tema da igreja, Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, foi para isso que o Evangelho veio. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para poder nos salvar. E a cada dia está se aproximando o grande dia da salvação, do arrebatamento. Mas enquanto você e eu estivermos aqui, Deus vai abrir porta? Vai. Deus vai prosperar? Vai. Vai faltar alguma coisa? Não. Deus vai curar das enfermidades? Vai. Eu fiquei muito contente de ver a Pedrina. Agora a Pedrina está trabalhando, né, Pedrina? Mas o marido dela que está do lado aqui, o Hércules, um dia chegou aqui na igreja muito, mas muito triste. Ele chegou aqui muito triste, chegou aqui acabado. No final do culto ele me falou assim, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Pastor, eu amo muito a minha mulher. E não quero de jeito nenhum perdê-la. Mas está tão difícil. Eu falei, qual o problema dela? Ela tem depressão, pastor. E está difícil para mim. Não por conta de cuidar, porque eu a amo muito, mas de ver ela naquela condição. Me ajuda, pastor. Eu preciso de ajuda. Preciso que Deus faça alguma coisa por ela. Não digo nem por mim, mas por ela. Eu falei, calma, Hércules. Tua mulher vai vir. Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. E como é que era a sua vida, hein, irmã Pedrina? Difícil, né? Olha isso. Pânico o tempo todo. De não levantar. É desesperador para o marido ver a esposa numa condição dessa. Mas Deus fez uma grande obra. Deus trouxe ela. Ela entregou a vida a Jesus. Ela se batizou nas águas. Irmão, ela voltou a dirigir. Ela voltou a dirigir. E agora ela está trabalhando. A vida voltando ao normal.
Mudou alguma coisa, Hércules? E tem muitas outras coisas para Deus fazer. Aí eu te falo, Deus faz. Entra na casa da pessoa e muda a vida dela, muda, transforma. Repito, mas o centro do evangelho é salvação. Deus fez tudo isso na vida dela para trazer para ela o quê? Salvação. Diga comigo assim, o centro do evangelho é salvação. Vamos então para o 9º sinal. Isso aqui deixa para lá. Isso aqui não tem tanta relevância não. Lucas 21, 25, eu vou terminar já. Olha lá, Lucas 21, 25. Haverá sinais onde? No sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bom, sinais no sol e na lua, a gente já sabe o que quer dizer. Hoje nós temos satélites aí em órbita, e logo em seguida nós vamos ter satélites também com holograma. Então, esses sinais vão acontecer. Com holograma, eu já te falei assim, aqui como é, né? Através do holograma, você vai conseguir assistir em qualquer parte do mundo a Copa do Mundo, olhando para o céu. Só isso. Olhando para o céu. Vai ter lá um satélite como se fosse um projetor, que nem você está vendo esse projetor aqui, e ele vai projetar no céu a imagem. Em qualquer lugar do mundo você vai olhar para o céu, você vai ver a imagem lá. E lógico que isso aí é um prenúncio do que vai acontecer, porque quando a igreja for arrebatada, quando você e eu fomos arrebatados, muita gente vai dizer: esses crentes pregavam dizendo que iriam ouvir o som de uma trombeta, e ao som da trombeta iríamos olhar para o céu e encontraríamos o Senhor nas nuvens. E íamos de encontro ao esposo. Você acha que esses crentes foram para o céu? É porque eles sumiram. Ou foram abduzidos? Ou uma nave-mãe veio na terra e abduziu todos eles? Porque, irmão, vou te falar uma coisa, presta atenção aqui em mim. A pior coisa que tem é você contrariar um doido. Quem já sabe disso? Não contrarie um maluco. Você pode estar em perigo. Então, se o sujeito diz: eu vi um ET, dê corda para você ver onde é que vai. Dá corda para você ver onde é que chega. Você viu o ET? Vi. O Bilu? Não. O sogro dele. Do ET Bilu? O de Varginha? Mas era o sogro do Bilu. Irmão, isso vai longe. E tem gente que acredita nessa história de ufologia. Tem gente que crê, que viu disco voador. Aí você entra na casa dessa pessoa, você vai fazer uma reportagem com ela, você vai fazer uma entrevista com ela, ela diz: vamos em casa, que eu vou te mostrar algumas fotos. Aí você entra, você vai entrando, aí você já de cara, você já vê um quadro de um disco voador. Você passa pelo corredor, tem uma imagem de um ET desse tamanho. Vai dando até medo. Tem gente que acredita nessas coisas. E essa situação de disco voador, de ufologia, de abduzido, são tudo que está acontecendo hoje, para que quando a igreja for arrebatada, as pessoas tenham essa desculpa a dizer: não foi Jesus coisa nenhuma, esse negócio de evangelho não existe. Os crentes foram embora porque eram eles que perturbavam a gente com aquele evangelho lá, e aí veio os extraterrestres, a ufologia, abduziram eles, levaram eles embora. Só que quem está dizendo que vai vir nas nuvens não é um extraterrestre com um disco voador. Quem disse que viria com as nuvens e todo olho verá, ele vai pôr na tela, está escrito: eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Quem disse isso não foi um extraterrestre. Quem disse isso não foi alguém num disco voador. Quem disse isso foi Jesus Cristo.
Ele falou que viria, que voltaria. E aqueles anjos que estavam em volta dos discípulos, quando Jesus subiu lá na ascensão, em Atos capítulo 1 e 2, que está escrito lá, os anjos disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, que foi recebido no céu, do mesmo jeito voltará. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dá um glória a Deus aí, está dizendo: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, quem está dizendo que vai voltar, vai vir nas nuvens e vai levar o povo, é Jesus. E eu vou encerrar aqui, cadê o glória aí? Agora é o 10º sinal, a restauração de Israel. E na data de 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecido como um Estado. E todos os judeus, inclusive do Holocausto, vieram para Israel. E aí Israel se tornou uma grande potência. Mas 24 horas depois disso, 14 de maio de 1948, aconteceu isso. Israel se tornou uma nação. Mas 24 horas depois disso, Cisjordânia, Síria, Egito, Irã, se revoltaram contra Israel e guerrearam contra Israel depois de 24 horas disso, para tomar Israel de volta, a localização de volta, o terreno de volta, o território de volta. E essa guerra durou 15 meses. Depois é só você estudar sobre o assunto, você vai ver. Ou seja, Israel sempre enfrentou guerras. Sempre. A mais recente, a que estamos vivendo agora. Só que a palavra de Deus, ela diz em Ezequiel capítulo 37, eu encerro aqui. Em Ezequiel 37, versículos 21 e 22. Acompanhe o que está escrito, e é profético isso aqui. Olha lá, Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Está cumprindo. Todos os judeus se reuniram agora, e eles têm uma nação. Continua. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Hamas, o grupo, quer adentrar e tomar Israel. Essa nação, diz a palavra, que nunca mais será dividida. Tem uma profecia dizendo que Israel e todo o território é de Israel. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é Deus. Quem lutar contra Israel, diante dessa profecia, o que vai acontecer? Vai perder a guerra. Israel vai varrer essa nação da frente dela. Não porque eles têm força, mas porque é uma profecia bíblica que está dizendo que nunca mais se dividirão. Que nunca mais ninguém vai contra Israel para dividir aquele reino. E tudo isso é profecia. Acredite, irmãos, é provável, bem provável, que Israel ganhe essa guerra. Que nenhuma outra nação vai conseguir dividir Israel. Só que a gente já sabe onde é que vai chegar isso. Israel precisa vencer essa guerra. E se ele vencer essa guerra contra o Estado Islâmico, contra o Hamas, ele vence a guerra, derruba a mesquita dos árabes. E ali onde está o Monte Moriá, será reerguido um terceiro templo. O primeiro templo foi de Salomão. O segundo templo foi de Herodes, que foi destruído no ano 60 da era cristã, depois de Cristo. E o terceiro templo
É o templo onde os judeus já estão com tudo pronto para levantar e onde o anticristo se assentará ali como Deus, querendo ser Deus, e depois se revelará ao planeta. Os judeus vão achar que é o Messias, só que o Messias já veio, já morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está esperando que essas coisas todas aconteçam para que venha buscar a igreja. Por isso, os sinais estão aqui. Você ouviu, você leu. Não é momento de se desviar. Não é momento de deixar a congregação. Não é momento de deixar a igreja. Não é momento de deixar a Cristo. O momento agora é de se apegar a Deus. O momento agora é de orar. O momento agora é de obedecer. O momento agora é de descer as águas do batismo. O momento agora é de estar na presença do Senhor, pois a qualquer momento toca a trombeta e nós estaremos com o Senhor nos ares, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor na glória. Isso vai acontecer, está bem perto de acontecer. O momento agora não é de se afastar, não é de sair da igreja, não é de nada disso. O momento agora é de focar a nossa vida em Deus, no Evangelho, para que seja salvo tanto a minha vida como a minha família. Vamos ficar todos de pé. Eu sei que Israel, biblicamente falando, você vai ver que ele perdeu sim algumas guerras. Israel perdeu algumas batalhas, inclusive para um homem chamado Nabucodonosor. Perdeu algumas batalhas, porque Israel fez o que era mal aos olhos de Deus e não obedeceu como deveria. Então, quando você vai ver, Israel perdeu algumas guerras. Só que essa guerra aqui, ela não está dependendo da obediência de Israel, para Israel vencer. Essa guerra que hoje a gente está vivenciando aí, entre a Palestina e Israel, ela não está dependendo de uma posição de Israel, dos judeus. Mesmo porque os judeus estão aguardando a vinda do Messias. Então eles não se posicionaram como Cristo quer. Essa guerra é necessária acontecer para poder se cumprir a palavra, para que o Evangelho e a palavra se cumpra. Biblicamente falando, Israel não vai perecer nessa guerra. Pelo contrário, vai ganhar a guerra. Não sei se você tem visto os noticiários aí, mas o negócio está feio. A Palestina está sofrendo. A gente sabe que o Hamas é um grupo terrorista que está na localização da Palestina. Só que tem gente ali na Palestina que não tem nada a ver com isso aí. E que está sofrendo muito, e que sofre muito. Você precisava ver o depoimento de uma criancinha ontem, de um menininho, chorando, dizendo que ele viu a bomba estourar do lado dele, o míssil, pequenininho menino, com 6, 7 anos, e ele chorava dizendo: eu tentei ajudar e socorrer, mas eu não consegui. Ele falava, eu vi a gente morrendo, num desespero no semblante do menino. Absurdo. Mas é necessário acontecer como está acontecendo para que se cumpra a própria palavra. E o restante do mundo está como coadjuvante de tudo isso. O restante do mundo está só assistindo. Uma guerra religiosa que tem como objetivo um cumprimento bíblico. E para todo mundo, irmão, está tudo certo. O crente continua desviado, aprontando, pecando, está tudo certo. O outro sabe que tem que batizar, mas olha para a mulher, olha para a esposa e diz: eu sei, mas vamos ver, sabe como é que é, né?
O restante do mundo está numa inércia. E aí, você vai voltar para a igreja ou não vai? Sabe como é que é, né? Está desse jeito. Enquanto a guerra estoura lá e se cumpre o que diz a palavra, o mundo inteiro, como se tivesse anestesiado, como se eles estivessem hipnotizados pelos seus próprios pecados e continuam vivendo a vida que está vivendo. Só que tudo vai acontecer biblicamente no mundo inteiro, mas depende do que está acontecendo lá. Quando finalizar o que está acontecendo lá, o negócio vai pegar para o mundo todo. E quem tiver pronto, pois o próprio Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, pois a vossa redenção está próxima. Então, ao invés de a gente ficar numa inércia, pensando, não está pegando nada para o lado de cá, glória a Deus, aqui não tem guerra, está tudo certo. Ei, mas entenda que a guerra que está acontecendo lá é um prenúncio do que a Bíblia está dizendo. Depois que acontecer a guerra lá e o que for resolvido lá, segundo a Bíblia, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E aí? É verdade, né, pastor? Puxa, enquanto estava acontecendo a guerra, eu devia estar me preparando. Pastor? Cadê o pastor? Uai, só ficou a roupa dele aqui? Cadê ele? Já foi. Bom, pelo menos eu penso que eu fui, né? Tomara. Não vou sozinho, não. Vou levar vocês junto. Amém? Vou olhar, tá todo mundo subindo. Já pensou que benção? Cadê o Guilherme? O Guilherme não está subindo não, hein? Aí o Davi dá um grito: pastor, estava colocando capacete na moto. Está lá embaixo ainda. Rapaz, Guilherme, vigia, Guilherme. Vigia, Guilherme. A gente vai embora. A gente vai embora daqui, rápido. Vamos subir. E eu profetizo que a sua casa vá junto. Seus familiares vão junto. Por isso que não é momento de você estar com graça, irmão. Olha para o irmão do lado, dá um sorriso para essa pessoa, fala assim: para de graça, pelo amor de Deus. Não é momento de você estar fora da igreja, não é momento de você brincar com as coisas do Senhor, não é momento de você... Meu Deus do céu, Santa Ceia é uma coisa tão importante. É o corpo e o sangue de Jesus. É um dia tão especial que você não deve faltar nunca. Quando você tiver que faltar, eu só aceito a tua falta na Santa Ceia se você trouxer aqui o teu atestado de óbito. Pastor, eu não vim nascer porque eu morri. Está aqui, ó. Falei, então volta para a tumba, vá. Eu tenho que chegar a esse extremo. Porque a Santa Ceia não se perde por nada. Por nada. É o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. E às vezes você não tem dado relevância para isso, não tem dado importância para isso. Quem quer ir para o céu? Não entendi, não. Até para ir para o céu você está desanimado? Espera aí, vamos lá. Quem quer ir para o céu, levanta a mão que eu quero ver. Tá bom. Então para você ir para o céu, você tem que fazer o que o Senhor está pedindo. Amém? Então eu vou fazer um convite para você hoje. Você que ouviu a mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus e o receber como teu Salvador, agora é a hora. Se tem alguém que vai fazer isso, é só dar um sinal. Vou tomar mão e eu vou orar por você. Amém? Também quero orar com você, que conhece a palavra, mas hoje encontra-se afastado do caminho. Pastor, eu acabei me afastando, me desviei do Evangelho, mas hoje ouvi na mensagem e de tudo que eu ouvi aqui, 10 sinais da volta de Cristo, de como tudo está acontecendo, eu preciso voltar o mais rápido possível para o caminho. Então, se você é essa pessoa que vai retornar para Jesus, vai voltar para a igreja, vai voltar para o caminho, saia do teu lugar, vem cá e deixe-me orar
com você agora. E também vou orar por você que já conhece a palavra, mas precisa de uma oração para permanecer firme no caminho sem se desviar dele. Amém? Então, se você quer esta oração para Deus te fortalecer, vem para cá e eu vou orar com você agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Põe a mão sobre o coração e diga bem alto assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, os sinais já estão aí, eu preciso da salvação também na minha casa. Senhor amado, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e nesta manhã eu te peço, salva a minha alma e a minha família, e diante de tudo que está acontecendo, eu te peço para permanecer firme nos teus caminhos, sem me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer no caminho da salvação. Senhor amado, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor querido, Deus amado, nós te glorificamos neste momento. Obrigado por esta mensagem, por esta palavra, pois tudo que está escrito aqui, Senhor, se cumpre nos nossos dias. Tudo que está aqui é já profecia, meu Deus, da tua palavra, e ela já está se cumprindo. Os dias estão sendo abreviados, a tecnologia está se avançando, está se multiplicando a iniquidade, o amor de muitas pessoas estão se esfriando. Meu Deus, a apostasia está chegando, meu Deus, diante de nós. Senhor querido, Deus amado, nos perdoe das falhas, dos pecados, pois ninguém aqui, meu Pai, ninguém aqui é santo, ou ninguém aqui pode se dizer que é santo, pois nós somos pecadores, mas agora carecemos, ó Deus, da tua misericórdia. Então vem abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, pois aquele grande dia, o dia, meu Deus, em que a trombeta soará, o dia em que nós estaremos contigo aí na glória, esse grande dia vai chegar, e quando chegar, nós temos que estar prontos para isso. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, e nos abençoe nesta manhã, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você que está me assistindo aí no YouTube, eu quero que você ative o sininho, se inscreva neste canal, compartilhe a pregação que você acabou de assistir com muitas outras pessoas, para que a bênção também chegue na vida de todas elas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.